Pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo em paz? Louvado seja Deus, eu espero que sim, né? E tenho certeza que sim. Nós aqui também estamos bem, tá certo? Estou passando aqui rapidamente para lhe convidar para uma rápida reflexão, tá certo? Uma rápida reflexão. Permanece aí conosco aí e vai ser rapidinho, tá certo? Em nome de Jesus. Vamos aqui abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, verso 35, uma passagem bem conhecida que você conhece, né? Já leu, já releu, já ouviu falar, tá certo? Então vamos lá, vamos a uma rápida reflexão aí da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Que diz assim, o título fala, o cego de Jericó, né? Esse cego tem uma história, esse cego, ele tomou uma atitude, ele entrou por um caminho, né? Espiritualmente falando, tá certo? Que fez a diferença, né? Ele trouxe um exemplo muito grande para mim, para você, para nós. Ele deixou, na verdade, um exemplo, né? Ele deixou, na verdade, um exemplo através da boa ação que ele fez, né? Da atitude que ele tomou ali, sabe? Muito importante. Vamos ler. Lucas capítulo 18, versículo 35 diz assim: E aconteceu que chegando ele quem? Jesus, perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Olha a situação dele, viu? Olha a situação dele, pessoal, como era grave, né? Junto do caminho, mendigando. Então era uma situação não muito boa, né? Era uma situação que ninguém queria estar na pele de Bartimeu até então, naquele momento. Aí no versículo 36 assim, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, né? Numa situação difícil, né? Mendigando ali, cego, deficiente visual, aliás, né? Mas ele, ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que era aquilo. Quer dizer, ele não estava vendo, né? Mas ele era alguém inteligente. Ele tinha uma inteligência. Assim como você que está me ouvindo aí também tem uma grande inteligência. Por isso que você está aí, né? Por causa da sua inteligência que Deus lhe deu, que não é capacidade própria, mas Deus lhe deu e você aproveitou ou está aproveitando aí a oportunidade. Então ele perguntou, quem é que está passando? Né? Aí no versículo 37, e disseram-lhe, no plural, não foi uma pessoa só que disse, disseram, né? A Bíblia não cita quantos falaram de uma vez só, mas disseram, não foi só uma pessoa, né? No versículo 38, aliás, 37, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava, né? Afirmaram para ele que Jesus o Nazareno passava. Então, quando afirmaram para Bartimeu que Jesus o Nazareno passava, ele já tinha ouvido falar, certamente, né, em algumas vezes alguém falando, comentando sobre Jesus, sobre o poder de Jesus, a eficácia, os milagres que ele tinha realizado. Aí ele ficou, né, ali, né, ligado, como diz aí a história, né? E lembrou-se, quando alguém disse, Jesus Nazareno que está passando, ele lembrou-se. Aí no versículo 38 diz assim, e então clamou, dizendo, clamou, os irmãos sabem, você que está me ouvindo aí, me acompanhando, sabe que clamar é diferente de gritar, né? Gritar é uma coisa, gritar é algo assim, natural, vamos dizer aí, gritar é natural, né? Todo mundo que tem garganta grita, sem dúvida, né? Se necessário for, mas a Bíblia não fala que ele gritou. No versículo 38 diz que ele clamou. Então clamar é diferente de gritar. Quando você está clamando, é porque você está necessitado, muito necessitado, né? Desesperadamente ali, querendo obter aquilo que vai resolver o seu problema, né? Então clamar é diferente de gritar, tá? Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que sabedoria, irmão. Jesus, filho de Davi. Irmão, quando ele falou Jesus, filho de Davi, ele automaticamente ele engrandeceu o nome de Jesus. É uma promessa que Deus prometeu para Davi, que você vai encontrar lá em 2 Samuel. Se você não tiver tempo de ler agora, você marca aí, depois você vai observar.
Deus fez essa promessa para Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, tá certo? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, falou, Jesus, filho de Davi, né? Ele automaticamente, ele trouxe em memória, né, aquilo que Deus tinha falado, lá em Ezequiel, capítulo 7, versículo 12, para Davi, né? Então ele entendeu, né? Engrandeceu o nome do Senhor. Então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 39. E os que iam passando, no plural também, não foi um só, eram vários, né? E os que iam passando o repreendiam, repreendia-nos para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, enquanto ele estava ali querendo a bênção, irmão, uma boa parte da multidão, segundo a Bíblia, o repreendiam ou repreenderam, né, para que ele se calasse, porque eles olhavam aparentemente para Bartimeu e achavam e via e tinham certeza que ali, né, não tinha saída, era impossível Bartimeu conseguir ali o que ele queria conseguir, né? Olha, tem gente aí para ele atender, gente mais importante, né, para ele atender. O homem está muito ocupado, já vai lá na frente, para com isso, né? Desiste, deixa desse negócio aí. Mas a Bíblia diz, né, no versículo 40 diz assim, aliás, no 39, desculpa, dando continuidade. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Bartimeu estava determinado naquele momento, né, a fazer proveito daquela, talvez aquela única oportunidade que ele estava tendo naquele momento, que era de gritar, né, por alguém que tem misericórdia, por alguém que é a própria misericórdia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não escutou a voz da multidão, né? Ele não escutou a voz da maioria, né, que não queria lhe ajudar, sim, mas tentar fazer com que ele não viesse sair daquela situação que ele estava, mas permanecesse ali, né, por toda a vida, né? Mas ele foi inteligente, né, e clamou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Clamar você está ali até gemendo mesmo, sem sair nenhuma palavra da sua boca, do seu lábio, né? Mas por dentro você está clamando, Senhor, chega aqui, me socorre, me ajuda essa situação aqui, né? Aos olhos humanos não tem saída, mas o Senhor é o Todo-Poderoso, socorre-me. Então isso aí é um clamor no silêncio, e ele ouve, viu? Ele ouve e tem uma coisa, além de ele ouvir, ele tem prazer em resolver, né, o nosso problema. Ele tem prazer em resolver, em nos socorrer, né, em nos livrar, em nos guardar, em nos fortalecer, porque ele é Deus, porque ele é fiel, né? A gente vai ver, por exemplo, o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, né? A gente vê que aquele filho pródigo, quando ele tomou aquela atitude de pedir a metade dos seus bens, né, para o seu pai, que o pai representava Deus, né, e o filho pródigo representa nós, né? Então ele tomou uma atitude equivocada e foi embora. A metade dos seus bens foi embora, o pai não tinha mais nada a ver com ele, já levou o que tinha, né? Fosse outro pai, dizia, se viesse, volta, pega voltando para onde você foi, pega voltando, né? Que você já levou a metade da sua herança, se aqui não tem mais herança, é só do seu irmão agora. A herança pode voltar para lá, né? Depois que ele caiu a ficha, né? Que ele ficou frustrado ali, né? Como a Bíblia vai descrever, que ele... É questão de dizer que ninguém lhe dava nada, mas ele caindo em si, né? Ele diz, quando o jornaleiro do meu pai tem abundância de comida e eu aqui pereço de fome, né? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata pelo menos como um dos teus trabalhadores, né? Foi isso que ele pensou e era assim que ele imaginaria que o pai ia agir. Mas quando chegou lá, o pai agiu totalmente diferente. Quando viu ele de longe, correu. A Bíblia diz que ele nem esperou, a saudade era tão grande que ele correu ao encontro do filho, né? O abraçou, né? O beijou e o mandou colocar uma sandália nova, o anel no dedo, né? Vestes novas, e mandou preparar ali o bezerro cevado, né? Para fazer a festa e se alegrar, né? Porque o seu filho estava perdido e agora foi achado. Então essa é a visão que Deus tem de mim e de você. Essa é a visão. Por mais que alguém tenha uma visão negativa de você, né? Mas Deus tem uma visão totalmente diferente. Uma visão dele é uma visão positiva, é uma visão de pai,
É uma visão de alguém que quer resolver o problema, que quer te ajudar, que quer permanecer fazendo o bem para você. Então é isso que nós temos que ver. Aí, no versículo, deixa eu ir para lá novamente, Lucas capítulo 18, verso 35, a gente leu o 49, aí no 40 diz assim: e então Jesus parando, né? Quando ele clamou, Jesus parou. O nosso clamor, irmão, o nosso clamor, a nossa luta ali, sabe? No momento que a gente está ali, sabe, passando por um momento difícil, quando a gente clama, Deus, ele para lá de cima, ele ouve e escuta, né? O nosso clamor. E se a gente perseverar e continuar, né? Como está lá em Mateus 7,7, né? Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate se abre. Se a gente perseverar, certamente o milagre vai acontecer. Então olha só, aí no versículo 40, e então Jesus parou, ou parando, mandou que ele trouxesse, tá vendo? Olha que palavra linda, irmão. Mandou que Jesus disse, traz ele para cá. E chegando ele, perguntou-lhe, estou finalizando, perguntou-lhe, versículo 41, dizendo, que queres que eu te faça? Você já pensou Jesus chegando para você e perguntando, o que você quer que eu lhe faça? Você sabe que Jesus, ele é todo poderoso, ele tem poder para todas as coisas, para tudo e para todos, né? Não tem possibilidade de fazer isso aí por você, né? Mas Bartimeu estava diante de um, né, que pode todas as coisas, e ele perguntou para Bartimeu, ouvir aquilo ali de Jesus, foi magnífico para Bartimeu, para alguém que foi rejeitado, né? Já vinha rejeitado há muito tempo, e ali naquele momento foi rejeitado por uma parte da multidão. Jesus olhou para ele e disse, o que quer que eu te faça? Olha que oportunidade linda, irmão, olha que oportunidade linda que Jesus deu para ele, né? Porque ele perseverou. Então se a gente perseverar, ele vai nos dar essa oportunidade, né? Essa e outras vai. Então olha só, dizendo, o que queres que eu te faça? No versículo 41, e ele disse, Senhor, que eu veja, né? Que eu veja, em algumas traduções de outra Bíblia, não sei se na sua é assim, né? Ele diz assim, Senhor, que eu possa voltar a ver, né? Ou voltar a enxergar, significa dizer que ele não nasceu cego, né? Na minha fala, que eu veja, mas em outras traduções diz assim, que eu possa voltar a enxergar, né? No versículo 43 e último, e logo, aliás, versículo 42, né? É o penúltimo versículo, né? Tem o 42 e o 43 ainda. O 42 assim, e disse-lhe Jesus, vê, a tua fé te salvou. Olha aí, irmão, a fé dele salvou ele. A fé, né? Se ele tivesse, não, eu não vou usar a minha fé, não, vou desistir. Está todo mundo contra mim, o homem já vai lá fora, né? Lá distante, a Bíblia não fala assim, mas eu estou falando com as minhas palavras, né? O homem já vai lá fora, a multidão é grande, a zoada está grande, olha o barulho, ele não vai escutar, está todo mundo eu vou permanecer nessa vida mesmo, né? Se hoje ele estivesse vivo, até hoje ele estava do mesmo jeito que estava, ou pior ainda, naquela mesma situação, sentado na beira do caminho, pedindo esmola, mendigando com aquela capa, né? Sem ter o prazer de ver o mundo, de ver a família, de ver ninguém, nem nada, né? Mas ele usou a fé, perseverou ali na fé. Alguém que impediu, ele clamou com mais força, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus foi e disse, vê, a tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou. Então Jesus quer sempre que a gente vai entender no versículo 41, Jesus disse assim, e dizendo, que queres que eu te faça? Jesus colocou o direito na mão dele, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, Senhor, que eu veja, né? Mas ao contrário, como eu sempre falo, se ele tivesse dito, Senhor, eu não quero nada, pronto, ele estava lá do mesmo jeito, se vida ele tivesse ainda, ele estava do mesmo jeito lá, na mesma situação. Então Jesus sabe o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente precisa. Claro que ele vai lá para João 5, né? Naquele senhor que estava lá no tanque de Betesda, 37 anos, 38 anos, aliás, né? Ao lado daquele tanque, né? Jesus sabia que ele estava naquela situação, sim. 38 anos, sim. Muitos entraram na sua frente, sim. Ele estava lá por 38 anos, sim. Angustiado, sim. Desejando um milagre, sim. Mas quando Jesus chegou lá, observa, Jesus disse, tu queres ficar sã? Ou melhor, tu queres ficar curado? Sim, Senhor, eu quero. Mas não tem ninguém que me bota no tanque. Quando eu me preparo para ir, vai outro primeiro do que eu, e eu estou há 8 anos. Estou aqui. Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. E ele foi embora. Então ele só quer ouvir de nós a positividade que a gente quer. Ele quer ouvir, saber se você quer, aonde é que está doendo. Mostra a dor para ele, né? A dor no sentido figurado, você está entendendo? A dor é qualquer situação que você está enfrentando, qualquer dificuldade. Mostra a ele, Senhor, a dor é aqui. Ele já sabe? Sabe, claro que ele sabe, mas ele quer que você diga onde é.
né? Ele quer que você se envolva também naquela situação. Então mostra para ele onde é a tua dor, onde é a tua situação, qual é o teu problema, que ele está pronto para resolver. Louvado seja Deus. Aí no versículo 43 e último, e logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Está vendo? Automaticamente, instantaneamente ele viu, ficou curado, né? Voltou a enxergar, e andou e seguiu a Jesus glorificando, né? Ou melhor, se trata de quê? Seguir a Jesus glorificando depois de uma cura. Gratidão, né? É o que Jesus quer de nós, gratidão, né? Pelo que ele tem feito na nossa vida. Quantas maravilhas Deus não tem operado na nossa vida, e às vezes a gente somos ingratos, na maioria das vezes somos ingratos, né? Ingrato para com ele, ingrato de uma forma geral, né? Então o que Deus ele quer de nós não é gratidão. Vamos aprender com o Bartimeu, grato, ser grato, tá certo? Fica com essa reflexão, que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus, e até a próxima reflexão, né? Ou o próximo vídeo, que Deus possa continuar lhe abençoando em nome de Jesus, tá certo? E já quero pedir a você, como sempre, né? Já quero agradecer em primeiro lugar a você que já é membro, já é inscrito no canal Palavra de Vida, tá certo? Já é membro do canal, muito obrigado por fazer parte dessa família Palavra de Vida. E você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, por favor, deixa o seu like, aí o seu joinha para nos ajudar, e compartilha esse vídeo, tá bom? Então, que Deus continue abençoando, até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus, até a próxima reflexão, aliás, tá bom? Deus abençoe. E medita nessa palavra que vai ser bênção para a tua vida. Um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.